Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Hoje eu quero falar para vocês daquele que, na minha visão, é o maior problema do Flamengo. Tite tem uma missão para os próximos jogos e para o decorrer da temporada, que é corrigir esse defeito do time. Quer saber que defeito, que problema é esse? Vou te contar depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Pessoal, na análise de desempenho, nós dividimos o futebol em 5 fases. Organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bola parada. Dentro de algumas dessas fases, nós separamos submomentos. Dentro da organização ofensiva, você tem a primeira fase de construção, a segunda fase de construção, que alguns chamam de progressão, e a entrada em último terço, zona de finalização, né? Eu vou falar aqui agora com vocês da primeira fase de construção, a popular saída de bola. O Flamengo tem dificuldade com esse submomento do jogo e vou trazer aqui alguns dados para vocês que comprovam isso e vocês vão ficar bastante impressionados com esses dados. Mas antes disso, um recadinho rápido. Deixa o like aí no vídeo, que é muito importante. Se inscreve também no canal. Não esquece de deixar o like agora. Se você deixar para o final do vídeo, você se esquece. E vira membro aqui do canal falando de tática, tá? A partir de R$5 você vira membro, ajuda o canal e tem muitos benefícios em troca. No final desse vídeo, vou falar também com vocês sobre uma oportunidade de você ganhar dinheiro, ganhar uma grana trabalhando com futebol, beleza? Vamos então lá para os dados agora. Trazendo primeiro para vocês dados aqui do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o recorte é curto, mas dá para a gente tirar algumas conclusões. O Flamengo é o terceiro time que mais faz passes longos no Campeonato Brasileiro, um total de 105 passes, uma média de 35 passes longos por jogo. Só fica atrás do Red Bull Bragantino com 109 e do Palmeiras com 112 passes longos. São os 3 times que superam a marca aí de 100 passes longos até agora nesse Campeonato Brasileiro. Quando a gente fala de precisão dos passes longos, o Flamengo tem 66% e é só o 11º. Vamos falar agora de passes super longos. O que são os passes super longos? São os passes com pelo menos 40 metros de distância, 40 metros ou mais. O Flamengo fez 26 passes super longos nesse Campeonato Brasileiro. É o 4º time que mais fez esse tipo de jogada, esse tipo de ação dentro do campo de jogo. Agora a gente está falando de precisão dos passes super longos e o Flamengo tem 50% de acerto e é apenas o 15º. Ou seja, o que dá para concluir aqui? Que o Flamengo faz bastante passe longo e super longo, mas não tem um índice de acerto muito bom. Isso porque não gera dinâmicas, não faz esses passes numa situação de vantagem. Isso eu venho criticando já há algum tempo, para quem acompanha aqui o canal. Eu falo, por exemplo, das bolas que o Rossi faz, que são para muita disputa, que não há uma vantagem clara, não há uma vantagem aparente. Vamos seguir aqui com os dados, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Falando do Rossi, o Rossi é o segundo goleiro com mais passes longos no Campeonato Brasileiro, 52. Só fica atrás do Everton, porque o Everton realmente faz muito passe longo. O Palmeiras tem esse passe longo do Everton como uma estratégia muito clara. E isso não é um elogio ao Palmeiras, muito pelo contrário. Ah, Rafa, mas você está falando só do Campeonato Brasileiro, o recorte é curto. Uma partidazinha que tenha algum contexto específico que possa aumentar uma estatística a mais, pode contaminar a estatística. Pô, não dá para tirar a conclusão muito clara a partir de um campeonato que só tem 3 jogos. Tá bom, vamos falar então de Campeonato Carioca. O Flamengo foi o 5º em passes longos. O Botafogo fez mais passes longos do que o Flamengo, foi o 4º, mas o Fluminense fez bem menos, foi o 8º. E o Vasco, menos ainda, foi o 9º. Agora a gente está falando de estatísticas da temporada 2024. O Flamengo tem uma média de 25,4 passes longos por jogo nesse ano. A média em março foi de 25 passes longos por jogo, mas em abril subiu para 32. Voltando a falar de passes super longos, o Flamengo tem uma média de 5,4 passes super longos por jogo em 2024. Em abril foram 7. De novo, a média aumentou no mês de abril. Vamos olhar individualmente agora aqui para algumas partidas e quantas bolas longas o Flamengo fez por jogo. Contra o Bolívar foram 53, contra o Palmeiras 47, contra o Fluminense no 0-0, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, 42 bolas longas. Contra o São Paulo, semana passada, no Maracanã, 35 bolas longas. Contra o Botafogo, lá no início do ano, na vitória do Flamengo por 1-0, 34 bolas longas. E contra o Palestino, 25. É claro que na hora que a gente analisa dados, a gente precisa entender contextos, senão a análise não é honesta. E eu sempre faço isso aqui. Por exemplo, jogo contra o Fluminense havia uma vantagem aparente, clara, nítida,
do Pedro, a vantagem física do Pedro contra o Martinelli. Havia um espaço nas costas da última linha da defesa do Fluminense. Então o Flamengo usou isso como estratégia. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, que nem apareceu aí esse ranking de partidas em que o Flamengo fez tantos passes longos, tinha um gramado muito ruim, uma areia no gramado. Estava difícil da bola rolar. Se a gente for olhar também para o contexto de grama sintética lá do Palmeiras, faz sentido não arriscar tanto o passe curto no gramado onde o time não está acostumado a jogar. Mas mesmo assim, se a gente for olhar aqui para esses dados que eu acabei de trazer para vocês, contra o Palestino, 25 bolas longas, contra o São Paulo também, 35 bolas longas, em que pese o fato do São Paulo ser aquele São Paulo do Carpini, que acabou sendo demitido, ser o time que de fato subia bem o bloco e dificultava a vida de quem tentava sair construindo curto, a verdade é que o Flamengo exagera. Na altitude, por exemplo, o mais indicado é você jogar curto e não sair jogando bola longa para correr atrás da bola, para disputar, para entregar a posse para o adversário e ficar sofrendo ali em bloco baixo, apanhando, sendo pressionado. Então, não é só uma questão de estratégia. Existe para mim claramente uma dificuldade de criar dinâmicas para que o time saia curto. O Tite é um técnico muito bom mesmo. Quando eu aponto uma dificuldade do time em um submomento do jogo, eu não estou criticando um trabalho inteiro. É bom que se diga. É importante também dizer que o Tite, ao longo desse trabalho dele à frente do Flamengo, vem corrigindo os problemas que para ele se apresentam. Eu falei aqui, por exemplo, no canal, em dezembro, que o Flamengo tinha um problema muito sério para subir marcação, para subir em bloco alto, que o Flamengo não fazia marcação em bloco alto e que isso precisava passar a acontecer. E hoje o Flamengo tem quase que uma dependência desse bloco alto. Quando não faz o bloco alto, sofre. O bloco alto hoje é extremamente eficiente, o time rouba bolas no campo de ataque e consegue finalizações e gols por conta dessa efetividade, desse outro submomento do jogo agora na organização defensiva. Eu acredito muito que o Tite, junto com a sua comissão técnica, já diagnosticou esse problema e estão trabalhando para resolver, para solucionar. Se essa quantidade de bolas longas é feita à revelia do técnico, ele precisa cobrar os jogadores que fazem essas bolas longas. O Rossi, por exemplo, eu vejo muito ele fazer sem necessidade muitas vezes, tendo uma linha de passe aberta. Será que ele faz a revelia? Se ele faz, tem que ser cobrado por Tite e por sua comissão. Se é uma orientação do Tite fazer esse tipo de bola longa, o Tite precisa rever esse conceito, precisa parar para analisar e ver que o Flamengo está entregando a posse de bola para o adversário de graça e que isso é ruim, isso tira volume de jogo da equipe. E tem uma terceira hipótese, que é os jogadores fazerem os passes longos porque não tem a linha de passe aberta. E aí cabe ao Tite trabalhar para gerar dinâmicas de atrair, fixar, libertar, geração de linha de passe, manipulação da defesa do adversário. Eu fiz aqui 2 vídeos falando sobre saída de bola, tá? Eu vou deixar o card aqui para vocês. Num deles eu falo um pouquinho sobre o Flamengo usar o pivô do Gerson, por exemplo, que é um cara que recebe essa bola de costas e gira e joga. Muito raramente vai perder essa bola. É uma possibilidade interessante. Eu falei aqui também, no outro vídeo recente, que eu também vou deixar o card aqui para vocês, quando o Flamengo teve essa dificuldade de sair construindo contra o Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do Carioca, que o Flamengo venceu por 2-0, existiu um momento ali de 10, 12 minutos de pressão do Fluminense, que o Fluminense subiu o bloco e o Flamengo ficou muito desconfortável, como tem ficado durante a temporada, à medida que é pressionado que o adversário sobe o bloco. E eu falei ali sobre baixar o De La Cruz para ele conduzir, usar as conduções dele, falei sobre dinâmicas de terceiro homem, usar o apoio do Pulgar também. Tem uma série de situações, bola longa na diagonal para o ponta, mas no pé, no chão, no peito. Tem uma série de situações que é possível fazer, treinar e deixar o time capaz de construir por baixo. E eu sei muito bem que o Tite conhece todas elas muito melhor do que eu e pode trabalhar isso tudo para que o Flamengo possa parar de sofrer com esse problema. Porque a longo prazo, a médio e a longo prazo, isso pode de fato ser algo que vai tirar do Flamengo vitórias, vai tirar do Flamengo capacidade de desempenhar um melhor futebol. Você perde posse, você perde volume de jogo, você precisa ter a capacidade de sair curto e surpreender o seu adversário também a partir da construção. A primeira fase de construção é hoje sim um submomento muito importante do jogo. Eu tenho certeza que o Tite sabe disso e está de olho, está prestando atenção nisso para poder não deixar que isso vire cada vez um problema maior ainda, tá? Tem uma coisa que me preocupa um pouquinho também nesses dados, que é o seguinte: o Flamengo vem aumentando a quantidade de passes longos. De novo, aqui eu não estou esquecendo de contextualizar. O gramado ruim lá de Goiânia, o gramado sintético do Palmeiras também que dificulta a eficiência do bloco alto do São Paulo. Mas fica aqui uma luz amarela, uma luz laranja acesa para que o Flamengo
de fato, olhe para isso com cuidado e isso chame a atenção da comissão. Espera aí, a gente está aumentando cada vez mais o número de passes longos. Isso tem que ser corrigido, isso tem que ser sanado. Material humano para sair jogando, o Flamengo tem muito, muito, muito mesmo. Então, o Flamengo tem um elenco caro, tem jogadores de qualidade, para que possam receber essa bola pressionados também e tirarem com drible, tirarem com domínio orientado, que façam passes de primeira, que tem qualidade técnica para fazer e se movimentarem, que tem inteligência, que tem poder cognitivo para entender o jogo e consigam manipular o adversário, arrastar a marcação. Então, material humano o Flamengo tem, comissão técnica competente o Flamengo tem, basta agora arregaçar as mangas, se debruçar sobre isso, trabalhar e resolver o problema. Eu disse para vocês no começo desse vídeo que eu ia falar sobre uma possibilidade de você ganhar dinheiro com futebol ainda em 2024. Vou falar sobre ela agora. Estou falando do combo de cursos do Laboratório de Futebol. Como vocês sabem, o Laboratório do Futebol, o LabFoot, é parceiro aqui do canal e eu passei a trazer aqui uma promoção muito legal desse combo de 3 cursos do LabFoot. Estou falando do Explorando o Jogo, do Edição de Vídeo e do Minha Primeira Renda com Futebol. Com esses 3 cursos você vai, primeiro, com Explorando o Jogo, aprender a analisar times, jogadores, jogos, vai conhecer um pouquinho mais sobre a análise de desempenho. Com edição de vídeo, como já diz o próprio nome, você vai aprender a editar vídeos e a tornar esse conhecimento em material de vídeo atraente, atrativo, bacana, para que as pessoas tenham interesse. E com a Minha Primeira Renda com Futebol, você vai conhecer todas as ferramentas, aplicativos, tudo que você precisa saber para poder monetizar esse conhecimento. Então, o link está aqui na descrição, o preço é ótimo, dá para parcelar, eu recomendo demais. E aqui no canal Falando de Tática você consegue adquirir esse combo num preço muito especial. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre aqui no canal Falando de Tática. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, vira membro. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui!